E aí pessoal, aqui quem fala é o Douglas do canal Banido do Mundo e hoje iremos estudar o livro de Daniel, todo o capítulo 1. Inclusive esse estudo ele foi dado por mim hoje, na Escola Bíblica Dominical e achei pertinente, a gente compartilhar o que foi estudado hoje com os jovens. Então vamos iniciar aqui a leitura do capítulo 1 para a gente adentrar em alguns pontos que a gente conseguiu extrair e algumas lições que iremos trazer aqui nesse vídeo, beleza? Então vamos lá. O livro de Daniel, capítulo 1, diz o seguinte, No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Judá, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Betsalzar, a Ananias o de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias o de Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim porieis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel, o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Pois bem, irmãos, iremos aqui trabalhar então alguns pontos que foram extraídos desse texto. E a primeira pergunta é em que contexto Daniel e seus companheiros se encontravam? Pois bem, Daniel e seus companheiros se encontravam num contexto onde Israel havia sido transportado para a Babilônia. E o motivo de serem transportados para a Babilônia foi basicamente o quê? A desobediência do povo de Israel. Deus havia enviado seus profetas, dizendo que se eles não se arrependessem, não se voltassem para Deus, eles seriam exilados ali, para outro país. Então o primeiro ponto é esse, já foi respondido, em que contexto eles se encontravam. Então seria no Império Babilônico, onde Daniel e seus companheiros se encontram. E quando a gente começa a ler o capítulo 1, gera uma seguinte pergunta. Quando a gente se depara ali, quando Daniel e os jovens é apresentado ali para o eunuco, o rei instrui o eunuco a alimentar todos os jovens que foram transportados para ali. E qual foi a decisão de Daniel nesse processo ali, daquela ordem que foi enviada do rei para o eunuco? Que ele se alimentasse das finas iguarias, e a decisão de Daniel foi basicamente o quê? Daniel e seus companheiros foi se recusarem a comer as finas iguarias do rei. Eu creio que Daniel e seus companheiros tinham um conhecimento profundo das leis de Moisés, porque as leis de Moisés continha também
não só a lei de Deus, mas também como, né, os israelitas poderiam se alimentar, o que eles poderiam comer. E se tratando de Babilônia, eu acredito que essas iguarias do rei não tinha, né, ali no cardápio, muitas coisas que eles poderiam se alimentar ou não. Então Daniel, em sua fé, na sua firmeza, juntamente com os seus companheiros, ele acaba ali se recusando, né? E nisso o chefe do eunuco ele fica preocupado, né? Como que vocês vão ficar sem comer? E se o rei vier ver seu semblante, né? Vai ver que vocês não foram alimentados. Então Daniel faz uma proposta, né? Para que eles se alimentem de legumes e água, né? E ele prova que depois desses 10 dias de teste, como a gente acabou de ler, o semblante deles estavam muito melhores do que os demais jovens que comiam das finas iguarias do rei. Então a decisão de Daniel, né? O que ele colocou no coração foi não contaminar-se. E Deus os honrou, né? Eles conseguiram ali uma vitória. Por mais que pode parecer simples, irmãos, o povo judeu leva muito a sério, né, sobre essa observância de todos os preceitos que Moisés ali passou para eles, né? E Daniel e seus companheiros não ficam de fora. Então, um terceiro ponto aqui que a gente pode também extrair, né, que também é uma outra pergunta, que semelhança existe em nossos dias com o contexto de Daniel? Se a gente for ver a Babilônia como um todo, ela era um império totalmente idólatra, né? Era um império que ignorava as leis de Deus e que fazia, né, do jeito que achava certo e sempre cultuando, né, os deuses estranhos, a qual o povo de Israel, infelizmente, também acabou se contaminando, não só com os deuses de Babilônia, mas também de outros deuses ali, e isso, né, fez com que eles fossem transportados para o exílio. Mas a pergunta que a gente gera é qual que é a semelhança que temos, né, do nosso tempo atual com o tempo, né, de Babilônia, naquele contexto ali de Daniel. Pois bem, eu acredito que é a idolatria, né? A gente está num mundo onde há vários objetos de culto, né? Seja atrizes, seja jogadores, seja futebol. E o que foi trazido no estudo, né, que ele foi dado um pouco mais cedo para os jovens da igreja, é que há várias possibilidades, né, de você ter um ídolo em seu coração, ainda mais no mundo que a gente se encontra. A gente tem uma quantidade ilimitada, né, se a gente for pensar, para pensar, de coisas que podem, né, tomar o tempo de Deus. Então o ídolo basicamente é uma coisa que você dá mais atenção, que você gasta mais tempo e que acaba deixando Deus ali no segundo, terceiro, quarto plano. E isso é uma forma de idolatria. Então, a pergunta ela é respondida, né? Que a semelhança, né, daquele momento ali que Daniel se deparava com o Império Babilônico é muito semelhante aos nossos dias, né? Hoje nós temos aí, né, várias formas, né, de perder o foco em Deus. Tem vários mecanismos que têm nos afastado e sempre querendo nos conduzir a idolatrar a qualquer outro tipo de coisa ou focar em qualquer outra coisa que não seja Deus, sempre deixando Deus ali, né, para depois. E quarto, né, qual deve ser nossa decisão no mundo atual? Será que nós temos sido como Daniel e seus companheiros? Será que nós temos colocado em nosso coração, decidido, né, a não se contaminar, a não deixar ser levado ali, né, pela mídia, pela massa? Será que nós temos tido a mesma coragem que Daniel e seus companheiros teve? Daniel ele foi firme na sua decisão, né? Ele falou, cara, eu não vou me contaminar, e de fato assim ele fez. Será que nós, como cristãos, atualmente, né, nesse mundo totalmente idólatra, né, posso dizer que estamos na Babilônia, né? E eu até me atrevo a dizer que pode estar até um pouco pior. Porque as coisas de fato têm se intensificado e infelizmente a maldade, né, o ser humano, a massa em si, ela tenta apagar Deus da história de todas as formas, de todos os jeitos. Eles tentam a todo momento tentar apagar Deus da história. Então, o ser humano, infelizmente, ele tem, por ser, né, um homem caído, por ter herdado essa situação de Adão, infelizmente as pessoas, né, o ser humano em si, ele pende mais pro lado do mal, né? Ele pende mais pro lado da idolatria e infelizmente ele se afasta de Deus a cada dia que passa, a cada ano, a cada mês. Infelizmente o ser humano ele tem tomado um rumo aí que temos notado na nossa sociedade, né, as consequências, né, desse o idolatrar o ser humano, né? No caso que seria o antropocentrismo, né, onde o homem é o centro. Então, temos notado que o homem ele tem sido o centro em todos os aspectos, né? Infelizmente, nos deparamos com isso. E eu creio que a nossa decisão, né, é firmeza, ser como Daniel.
Vai falar, cara, a gente não vai se contaminar e a gente vai conseguir nos manter firme e forte. E temos que ter essa atitude, tá? Principalmente no momento difícil, né? Principalmente numa situação aí onde a gente se encontra cada vez mais, como é que eu vou dizer? Cada vez mais fraco, né? Porque quanto mais a gente afasta de Deus, né, mais fraco ficamos e muito mais difícil fica estarmos ali adorando de fato a Deus, né? Isso dificulta aí a vida do cristão. Então, o que a gente aprendeu com Daniel? De fato é firmar, né, em Cristo, firmar em Deus, para que não venhamos desfalecer, né, e que nossa decisão seja não contaminar-se, né, com as finas iguarias do rei, mas que possamos ter essa firmeza, né, como eu discorri aqui, né, anteriormente. E isso gera uma outra pergunta: como devemos viver diante de Deus, né? Acredito que a gente deve viver sempre focado, né, em buscar primeiramente o reino. Então, quando a palavra diz buscar primeiramente o reino, as outras coisas serão acrescentadas. A gente vê o capítulo 1, Daniel ele foi honrado por Deus, né? Ele e os companheiros foram honrados quando eles foram quando eles foram fiéis a Deus. Então, quando a Bíblia fala buscar primeiramente o reino, a gente não deve se preocupar com as demais coisas, pois a gente tem que ter a certeza de que essas coisas serão acrescentadas. Essas coisas serão, de acordo com a nossa necessidade, elas serão adicionadas. E que devemos parar de pensar somente nas coisas materiais, que venhamos cada vez mais observar se temos sido idólatras, se de fato temos adorado a Deus, se de fato Deus tem sido a nossa prioridade. Note que Daniel, com essa decisão, ele deixou claro que a prioridade dele era o quê? Era se manter firme e não se contaminar. Mesmo Daniel e seus companheiros em um contexto totalmente idólatra, né? Babilônia, imagina ali o tanto de povos misturados, né? Daniel e seus companheiros tiveram a oportunidade de se deleitar, né, em todas as iguarias, né, de tirar vantagem ali, mas eles não fizeram. Eles não fizeram. Muito pelo contrário, eles repugnaram o que a Babilônia estava oferecendo. E Deus os honrou. E como aplicamos esse estudo em nossas vidas? Eu fiz uma anotação aqui do seguinte, né? Viver de forma fiel a Deus, mesmo em um mundo caído e totalmente depravado. Foi o que a gente falou. A gente está num mundo que, infelizmente, a depravação ela tem cada vez mais se intensificado. As pessoas elas têm perdido a noção. Infelizmente, o ser humano eles perderam o pudor, né? O ser humano eles entraram num nível que às vezes a gente para pensar e não consegue entender, né? A que ponto o ser humano chegou. E claro, irmãos, o ser humano ele pode piorar muito mais do que temos visto, tá? Mas a aplicação é basicamente isso, é viver de forma fiel. A gente tem que se firmar em Deus, a gente tem que se firmar naquilo, na sua palavra. A gente tem que cada vez mais nos mantermos firmes e fortes em todas as promessas de Deus. Que sejamos corajosos como Daniel. Para quem conhece a história, né, de Daniel e seus companheiros, um pouco mais à frente, os companheiros de Daniel se recusam, né, a se prostrar à estátua de Nabucodonosor. As consequências foram que serem lançados na fornalha. Mais uma vez, eles se firmaram naquilo que eles acreditavam. Eles disseram para o rei, eles desafiaram o rei. O rei, se você quiser nos jogar na fornalha, que assim seja, mas não iremos nos prostrar diante de sua estátua. Aqui mostra mais uma firmeza deles, irmãos. Então, basicamente, o estudo é esse, tá? Viver de forma fiel e nos mantermos firmes e fortes, mesmo que o mundo esteja depravado, mesmo que o mundo esteja totalmente idólatra. Amém? Espero vocês no próximo vídeo, pessoal. Até mais. Fui!